em Atos, capítulo 15. A exposição desta noite será do verso 22 até o verso de número 29. Atos 15, versos 22 a 29. Assim nos diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos armados, Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem, se vos guardardes saúde. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Ao Senhor, nosso Deus, a Tua palavra, mais uma vez, está aberta para ser anunciada, Senhor. Ó Pai, rogo a Ti que o Senhor seja gracioso com a Tua igreja, que eles possam ouvir com atenção a Tua palavra ser anunciada, e rogo a Ti que o Senhor me abençoe, dando a mim graça, ó Pai, na proclamação da Tua palavra, de modo que a Tua palavra seja exposta com clareza, a fim de que aqueles que aqui estão possam entender as Tuas verdades. Usa, meu Deus, para o louvor e a glória do Teu nome e edificação do Teu povo, é o que Te peço, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Na nossa denominação e em tantas outras igrejas também, espalhadas por aí, que compreendem um governo bíblico segundo a Escritura, segundo a verdade de Deus, uma prática muito adequada, e vocês provavelmente já tiveram experiência de experimentar de fato isto, quando um concílio da nossa igreja encaminha documentos dirigidos às igrejas sob a sua própria jurisdição, para que seja lido publicamente diante da igreja, mostrando assim uma decisão com respeito a algum assunto que fora tratado e que deve então ser do conhecimento de todos aqueles que estão ligados àquele concílio em particular, como no caso de congregações e igrejas que estão ligadas de modo muito direto ao presbitério de uma igreja, como a nossa congregação, Junta Central e tantas outras igrejas estão ligadas ao que nós temos, o nosso presbitério equatorial, o PREC. Isso é muito comum, e no período em que, desde o período que eu estou aqui, aconteceu isso em uma ocasião em que eu tive de ler uma carta que fora entregue à igreja para o conhecimento de toda a congregação com respeito a algo que estava diretamente ligado à nossa própria congregação, à igreja que nós temos servido. Mas isso não é algo que está limitado, obviamente, à nossa congregação. Isso é algo que acontece de modo formal e de modo muito adequado. Nós temos um Deus que é um Deus de ordem, um Deus que é um Deus que nos conduz a aprendermos, a fazermos as coisas com muita ordem e decência, e isso em todos os aspectos da nossa vida. Isso envolve a nossa vida em particular, isso envolve a adoração pública ao Senhor, que deve ser feito de modo racional ou lógico, de modo adequado, de modo que seja com ordem e decência, e há a necessidade de uma formalidade em meio a tudo isso, uma vez que estamos ligados ao nosso Senhor e estamos adorando a Ele, e não podemos fazer as coisas de qualquer jeito.
Do mesmo modo que o Senhor requer na nossa vida, nessas áreas, ordem e decência e formalidade, o Senhor também requer de nós, nos nossos tratos com os nossos irmãos, sobretudo quando se trata de questões que extrapolam apenas a lida com alguém em particular, mas envolve várias pessoas, várias congregações que estão sob a jurisdição ou sob algum presbitério, como é o nosso caso, né? E é o caso de toda a igreja presbiteriana. Quando nós olhamos para o que acontece em meio à nossa denominação e nós olhamos para muita formalidade em vários aspectos, nós passaremos a perceber que isso não é algo sem fundamento. Nós perceberemos que a Escritura nos mostra um caso muito claro, em que um concílio é chamado a tratar sobre um problema real que atingia várias igrejas. E nós temos visto aqui como a igreja de Antioquia e outras igrejas da região da Galácia foram atingidas com um falso ensino de homens que, sem autorização, desceram da Judéia, indo até lá e causaram então um grande problema. Eles estavam anunciando um falso evangelho. Eles estavam falando sobre a salvação pela graça mediante a fé, mais as obras da lei. A salvação pela graça mediante a fé, mais a circuncisão. E ali nós contemplamos a realidade de que se nós acrescentarmos algo à salvação pela graça, já não é mais salvação pela graça. E eles têm de se reunir para tratar acerca deste problema real ali no meio da igreja. Vimos então que a igreja de Antioquia não conseguiu resolver esse problema individualmente, numa reunião de um conselho local. E isso teve de ser levado a um concílio superior em Jerusalém. E nós vimos então como se deu. Nós vimos que houve um debate, nós vimos que isso procurou ser tratado. Nós vimos que homens do partido dos fariseus estavam envolvidos, vimos que houve discussão, o assunto foi tratado, Pedro falou, Barnabé junto a Paulo estavam ali falando também, Tiago se levanta para falar e um fala acerca da realidade de que foi chamado pelo Senhor, escolhido por Deus para anunciar a verdade do Evangelho e a salvação para os gentios, e vimos que este é o próprio Pedro. Vimos que Paulo, junto a Barnabé, testemunham acerca da obra de Deus entre os gentios por meio deles. Eles foram usados grandemente por Deus, plantaram várias igrejas, e isso foi uma grande bênção naquele contexto. Isso confirmava as palavras também do próprio Pedro, mas Tiago então chega, não somente confirmando o que Pedro disse, mas ele vai argumentar à luz da Escritura sobre a realidade que a salvação também deveria alcançar os gentios. Todos eles, tanto judeus quanto gentios, eram alvo da graça de Deus reveladas na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas a discussão ela é tida, então é tratado o assunto, e isso tem que ser levado a um desfecho final. A decisão, então, parece nos ter sido tomada. Agora a resolução está feita, está assunto batido, o assunto foi verdadeiramente fechado. E agora, uma vez tendo eles se reunido e debatido isto, a decisão agora precisa ser enviada para as igrejas que estavam envolvidas neste problema ou que foram alvo do problema do falso ensino que estava sendo ali promovido por outros homens que não deveriam estar ali. O capítulo 15, verso de número 22, nos diz: Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então, depois daquelas recomendações dadas por Tiago acerca daquilo que os judeus deveriam evitar e daquilo que os gentios também deveriam evitar para a boa harmonia, para o bom contato e relacionamento naquele período de transição da igreja entre judeus e gentios na igreja, depois de todas aquelas orientações tão importantes, né, cheias de sabedoria para o bom andamento do corpo de Deus, eles decidem encaminhar
aquilo que eles decidiram para as igrejas, como mencionei há pouco, envolvidas nesta discussão. O texto nos diz que pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, escolher alguns homens dentre eles e enviá-los junto a Paulo e Barnabé para Antioquia. Então vejam que aqueles que estavam envolvidos com a reunião do concílio, os apóstolos e presbíteros, que são aqueles que estavam envolvidos com as deliberações e discussões naquele contexto, eles vão escolher homens entre aqueles que estavam lá, e envia então esses homens junto a Paulo e Barnabé a Antioquia da Síria, que foi o lugar de onde justamente Paulo e Barnabé saíram. Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia para Jerusalém, para ali apresentar e tratar aquele problema que estava no meio deles. Quem foram esses homens? O texto nos diz, foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. O que nós sabemos acerca deles, irmãos, à luz da Escritura e desse texto, é que esses homens, Silas e junto ao próprio Judas, eles eram servos do Senhor, líderes, provavelmente, da igreja de Jerusalém. Alguns acreditam que eles eram presbíteros da igreja de Jerusalém, que tinham também uma característica particular no seu papel, eles eram também profetas. E eram homens que estavam envolvidos com a liderança do povo de Deus na igreja de Jerusalém. Eram não homens comuns envolvidos com a líder da igreja, mas eram homens que certamente estavam envolvidos ali nos debates relacionados às questões relacionadas aos judaizantes e aquela loucura deles de tentar agregar a salvação pela graça mediante a fé, a ideia de que os homens deveriam ser também circuncidados. Então esses homens, Judas e Silas, eles foram escolhidos por eles para, junto a esses irmãos, voltarem ali para Antioquia. Certamente a razão não era por desconfiança de Paulo e Barnabé, como se eles fossem homens que deveriam ser tidos como dignos de desconfiança para levarem a carta. Não. Eles eram necessários neste processo. Era necessário que eles fossem ali como representantes do concílio junto a Paulo e Barnabé para declarar tudo aquilo que aconteceu na reunião. Então, eles precisavam ir e ali falar, como nós veremos mais à frente, em nome do concílio, lendo a carta e explicando-a a toda a congregação, às igrejas da região da Galácia, aquilo que eles haviam debatido e a conclusão que eles também chegaram. Então, nós percebemos nesta ocasião essa unidade deles e essa ideia de representatividade sendo a nós aqui apresentada. São homens escolhidos e enviados. E são homens escolhidos e enviados como representantes da igreja para apresentar uma resolução às igrejas, de um concílio, às igrejas que estavam ali sob aquela jurisdição. Então, perceba, irmãos, que aqui já nos começa a apresentar algumas coisas interessantes, não é? Acerca das questões relacionadas ao governo da igreja. São presbíteros, são apóstolos, líderes, ministros da Igreja de Cristo que estão discutindo. Eles, reunidos, decidem aqueles que serão enviados. Estes que são enviados são escolhidos para fazer isto, ou seja, são autorizados pelo próprio concílio para ir a outro lugar para tratar sobre algum assunto de fundamental importância. E esses homens eram homens piedosos. Eram homens notáveis, eram homens importantes, figuras que eram consideradas com grande admiração e apreço pela igreja de Jerusalém. O texto nos diz, Judas chamado Barsabás e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então, eles eram pessoas importantes no meio da igreja de Jerusalém. Eram homens certamente piedosos, homens tementes ao Senhor, que haveriam de levar a cabo aquela missão que fora dada pelo concílio a eles naquele contexto. E isso nos aponta, como mencionei,
tanto a unidade da própria igreja, como também a ideia da representatividade. Eles chegam a um comum acordo, à luz da verdade de Deus, como nós veremos mais à frente, e eles aqui são enviados como representantes. É justamente assim que funciona no governo da igreja presbiteriana, inclusive. Somos uma igreja que tem um governo representativo, onde a minoria de um grupo que se reúne decide pela maioria da igreja de Cristo. Onde um grupo de homens escolhidos por Deus são reunidos para discutir o assunto e então, como representantes da igreja de Cristo, ali apresentar a tudo aquilo que é uma resolução feita à luz da verdade para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é a maioria decidindo pela minoria, mas a minoria escolhida entre os santos servos do Senhor, homens de Deus, que vão juntos deliberar e ali representar o povo de Deus em suas decisões. Além disto, é necessário que esses homens sejam escolhidos à luz da palavra, homens que sejam piedosos, para que eles possam também comunicar essas verdades a outros, como esses homens que eram homens notáveis e homens certamente piedosos. Então, nós precisamos entender que é justamente isso que nós, como presbiterianos, procuramos fazer. Nós procuramos, à luz da Escritura, enviar homens que possam representar a nossa igreja e nossos concílios para que eles, à luz da verdade, deliberem acerca de coisas que são fundamentais para o bom andamento do povo de Deus, da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são enviados, esses sim, finalmente enviados pela igreja e concílio de Jerusalém. Diferentemente dos falsos irmãos ou dos judaizantes que estavam envolvidos com a promoção do falso ensino, que não foram, como eles vão deixar muito claro aqui, enviados pela igreja de Jerusalém. Eles foram de modo autônomo, livres para comunicar algo sobre o qual eles não foram autorizados a falar de forma nenhuma, até porque tratava-se de um falso ensino. Então, veja como é problemática essa ideia de alguém se denominar capaz e de modo autônomo, ser enviado para algum contexto para falar acerca de algo sobre o qual não foram autorizados a dizer. Acontece isso em muitos lugares, quando homens não estão dispostos a se submeter à verdade de Deus, às decisões dos concílios, e então são, de modo autônomos, e vão para algum lugar, em algum contexto, e ali acabam provocando algum tipo de problema sem terem sido de modo correto, através dos meios adequados, submetidos a um exame e enviados para um lugar para o bem da igreja. Aqueles saíram de modo tão livre assim, e sem qualquer tipo de exame, sem qualquer tipo de autorização, veremos que eles provocaram grandes problemas. Então é necessário, sim, que nossas igrejas caminhem assim, de modo tão organizado. Quando uma igreja nossa se reunir, ou quando um concílio nosso se reunir, é justamente dessa forma que deve acontecer. Se tem algo que deve ser comunicado às igrejas, isso tem de ser decidido de modo unânime junto àqueles que estão reunidos no conselho, chegando a uma resolução final, e devem então ser, se necessário, comunicadas às igrejas estas coisas por meio de homens que possam não somente falar, mas explicar de modo claro e pastoral aquilo que foi decidido para o bem da própria igreja de Cristo. A igreja de Cristo em geral e para cada congregação em particular. Então o texto nos diz que pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Quem foram esses homens? Vimos Judas, chamado Barsabás, Silas, homens notáveis entre os irmãos. E então vai nos apresentar agora a Escritura quem são esses homens, não é? Nos apresentaram no versículo 22, nos foi apresentado no versículo 22, mas a partir do verso 23 até o verso de número 29, nós encontraremos os remetentes da carta, os destinatários da carta e o conteúdo daquela carta. O texto nos diz assim, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos
como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Então, uma carta escrita a punho. E nós veremos aqui que há uma formalidade, um modo todo especial de ser tratado aqui. Nós vemos que os irmãos, tanto apóstolos como os presbíteros. Então, perceba aqui, eles vão se chamar de irmãos. Quem? Primeiramente, os apóstolos e presbíteros. Eles são irmãos em Cristo. Mas, uma outra coisa interessante é perceber que eles vão se colocar como apóstolos e presbíteros ali naquelas decisões e naquela decisão em particular para aquelas igrejas da região da Galácia, como aqueles que estão como pares. Nenhum aqui considerado como superior ao outro nessa condição aqui. Eles são apenas irmãos, mas são autoridades da igreja de Cristo também naquele contexto. Esses são os remetentes, são aqueles que enviam a carta para os seus destinatários. Quem são? O texto nos diz: aos irmãos. Veja, era o concílio de Jerusalém, cheio de homens que eram de descendência judaica, que eram judeus, que se denominam como irmãos e vão chamar os seus destinatários de também irmãos. Mas quem eram estes? Veja, o texto nos diz que eram os irmãos entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, e então, de modo muito respeitoso, saudações. Então, eles agem de modo verdadeiramente piedoso, eles são absolutamente distintos daqueles que estavam querendo, de alguma forma, judaizar os gentios, tentando colocar sobre eles uma carga desnecessária para que fossem membros da Igreja de Cristo e considerados como irmãos. Não. Eles mesmo como judeus, considerarão os gentios como irmãos em Cristo. Eles entendem que os gentios, semelhantemente a eles, foram alcançados pelo mesmo Deus por meio do seu Filho, o Redentor de todos eles. Então, isso é sim um modo respeitoso de se tratar, não considerando o outro, por ser gentil, como inferior, ou como um irmão menos qualificado, ou como alguém de pouca importância, pelo simples fato de ser de uma nação distinta da deles. Não, não há distinção mais. Nós somos iguais perante Deus, uma vez que fomos salvos pelo mesmo Cristo, por meio da palavra proclamada, pela operação do mesmo Espírito, que nos tornou um, sob Cristo, o cabeça da igreja. Então, qualquer tipo de ideia que vá de encontro à verdade bíblica, de que todos que são salvos, independentemente de etnia, cor, quantidade de dinheiro no bolso ou o que quer que seja, qualquer ideia que faça com que alguém seja considerado como mais importante do que o outro, pelo simples fato de ter alguma característica, condição financeira, cor da pele ou etnia diferente, é algo contrário à verdade de Deus. Independentemente de quem você seja, de onde tenha vindo, independentemente do que você possua, se você foi salvo por Cristo, você é meu irmão. E eu sou seu irmão. Em Cristo. Temos um mesmo Pai, temos um mesmo Senhor, temos um mesmo Salvador. Não pode existir de modo algum qualquer tipo de discriminação no meio do povo do Senhor. Todos devem ser tratados de modo amoroso e respeitoso, sendo chamados de irmãos, tendo como irmão mais velho e comum a todos o próprio Cristo Jesus. Então, eles reconhecem que eles foram salvos e transformados e vivificados e unidos à Igreja do Senhor pelo único meio através do qual os homens são unidos à Igreja de Deus, que é por meio de Cristo. Sempre Cristo, o tempo inteiro Cristo, o único meio para tudo isto, o único meio para que os homens possam ser reconciliados com Deus e unidos à igreja sob o governo do próprio Cristo. Então ele diz, os irmãos, tanto os apóstolos
como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Eles se dirigem a esses irmãos respeitosamente e com formalidade. Há um documento, há uma carta escrita sendo entregue. E bem escrita, bem detalhada, com todo o processo e passo necessário, como era apropriado naqueles dias e como é muito adequado também em nossos dias. Muitas vezes nós queremos muita informalidade e gostamos da informalidade, mas como é necessário, irmãos, a formalidade. E como é importante nós tratarmos sobre esses assuntos, todos de modo documentados, escrito, bem organizados, para que todos aqueles que estão envolvidos no processo possam ter acesso àquilo, possam ler, possam ser orientados e edificados, é grandemente fundamental. Se você conhece a igreja presbiteriana, você vai saber, é exatamente assim. Pode existir algum excesso em alguma medida sobre alguma coisa relacionada a isso, mas todas as decisões de nossos concílios são escritas de uma ponta a outra. Se você for na reunião do nosso presbitério, e não há o menor problema de você ir, sentar lá e ouvir e participar, ainda que você não tenha direito a voto algum, você pode participar, você vai ver que há alguém lá escrevendo tudo o que acontece desde o início da reunião até o final. E aquilo que aconteceu, as decisões que foram tomadas, o texto que fora lido, a pregação e meditação que fora feita, as conclusões que devem ser tomadas e levadas e conduzidas e aplicadas a alguma igreja em particular, ou todas as igrejas do presbitério, são documentadas e ao final da reunião, ou das reuniões, é lido então todo o documento. E ali então aprovaremos se há alguma incompatibilidade, se há algum erro de digitação ou algum erro em alguma conclusão ou algo que ficou faltando ali. Mas tudo bem documentado, está lá registrado. Sabemos então absolutamente tudo o que acontece. E quando é necessário, alguns desses documentos específicos para alguma congregação ou para as congregações em geral são enviadas para que todos tenham ciência de algum caso que é necessário que seja compartilhado com toda a igreja. O caso aqui envolvendo a igreja de Jerusalém, os falsos mestres, e Antioquia e as outras demais igrejas da região da Galácia, era um assunto grande que envolvia várias igrejas e era necessário então que esse documento fosse enviado, encaminhado para eles por mão de homens santos, servos de Deus naquele contexto. Então, o que é que contém esta carta? O verso 24 vai nos apresentar isto. O verso 24 nos diz: visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então veja o que envolve a carta. A carta envolve um conhecimento claro desses irmãos do concílio em Jerusalém, que homens saíram do meio deles, ou seja, da Judéia, de Jerusalém, sem qualquer tipo de autorização, e que esses homens acabaram provocando não a bênção, não promovendo a piedade e não promovendo coisas boas no meio das igrejas, mas acabaram causando grande perturbação para a alma dos crentes. Eles foram enviados? Não foram enviados. E notem então, quando as coisas não funcionam do modo que Deus ordena que seja feito, qual o fruto disto? Geralmente, homens que imaginam que dá na telha deles a ideia de que eles devem ir para algum lugar sem autorização, em geral, movidos por um interesse particular, por defesas de pontos particulares, por algum tipo de iluminação particular, por algum tipo de revelação unicamente para eles, geralmente esses homens são tomados por ganância e pelo desejo de alguma forma, fazer valer e conhecida os seus pontos, sem qualquer tipo de conformidade com a verdade de Deus e a unidade da Igreja de Cristo. São aqueles que saem de modo independente e saem para plantar as suas próprias igrejas de modo independente, que saem para o meio de outras pessoas para promover algum tipo de ensino que, em geral, irmãos, não são bons.
e acabam trazendo sobre as pessoas cargas, problemas, angústias, peso, perturbação. E vão fazer exatamente o contrário daquilo que é feito pelos homens que aqui foram enviados pelo concílio, tendo sido escolhidos pelos que estavam envolvidos no concílio. Mas olha, o que é que eles fazem? O texto nos diz, eles perturbaram a alma, transtornando a alma daquelas pessoas. Perturbando como? Vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. O que é que eles estavam promovendo? Nós já vimos, não é? Eles estavam querendo anunciar para aquelas pessoas um falso evangelho. Capítulo 15, verso 1 diz assim, alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. No final da mesma sessão, no verso 5, é dito, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Eram estes homens. Estavam acrescentando ao evangelho qual coisa que não se acrescenta ao evangelho da graça. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Gálatas, tratando sobre o mesmo tema, o mesmo problema, apontando a realidade do que acontece aqui no meio deles, vai falar como os judaizantes perturbavam a alma das pessoas. Olha o que diz Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo de número 6. Gálatas, capítulo 1, verso 6, diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Como perturbavam, não é? Como estava aquela perturbação ali no meio da igreja na Antioquia e outras igrejas da região da Galácia, como essa epístola aqui dirigida às igrejas da Galácia. Veja, alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então note que aqui realmente envolve, como ali tratado pelo Concílio de Jerusalém, o evangelho de Cristo, que não pode ser de forma alguma negociado. Então eles perturbavam como? Tentando impor a salvação livre pela graça, algumas coisas como necessárias para a salvação. Quando o homem contempla essa realidade, que ele tem de fazer algo para ser salvo, o que é que isso provoca no coração de alguém que conhece a Cristo e é verdadeiramente piedoso? Isso vai provocar angústia. Isso vai transtornar a alma. Isso vai trazer perturbação. Porque antes ouviram a livre oferta da graça do Evangelho proclamada a eles por meio de Paulo e servos do Senhor. E Paulo, então, anunciando Cristo somente e livremente. Mas agora chega um homem dizendo, não basta Cristo não, tem que ter mais alguma coisa. Como isso não pode provocar angústia e perturbação à alma de alguém que antes se vê salvo por Cristo livremente e agora tem de ser escravizado a um tipo de lei para que possa encontrar salvação? Isso certamente perturba qualquer um. Isso certamente não é algo que perturbaria as pessoas naquele contexto, mas é algo que certamente traz angústia, perturbação, até mesmo em nossos dias. Quando homens tentam impor sobre a igreja e sobre cada membro em particular leis que não encontram amparo na Escritura e são leis impostas não somente para que as pessoas vivam em conformidade com elas, mas leis que são impostas como um meio também para a salvação. Como é comum acontecer em muitas seitas por aí. Em muitos que vão dizer, não basta crer em Cristo, é necessário que se vista assim ou assado. É necessário que o cabelo seja assim ou assado.
É necessário que coma isso e deixe de comer aquilo. É necessário que faça isso e deixe de fazer aquilo. É necessário que santifique este dia e não este. É necessário isso, menos aquilo, mais a graça de Cristo para que você seja salvo. E como as pessoas não podem, como não ficar perturbados diante de algo desta natureza? Sobretudo quando é imposta a lei. Que eles contemplarão, olharão e então perceberão, como assim? Agora já não há mais salvação para mim, porque eu não consigo me conformar externamente a isto que é exigido de mim. E isso angustia a alma de qualquer homem. Mas não é este o evangelho que nós proclamamos. Se nós anunciarmos que é necessário algo além da graça de Cristo para a salvação, Cristo de nada valerá para nós. Não é isso que diz o apóstolo Paulo? Ainda em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 1, ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Então perceba como é grave o que muitos fazem por aí, tentando acrescentar ao Evangelho coisas que não devem acrescentar, e isso perturba a alma, transtorna a alma daqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor, mas são conduzidos por homens maus, que não compreenderam também de modo claro o que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que saem livremente, tentando inventar as suas próprias igrejas, enviados por nenhum concílio, por absolutamente ninguém, em geral, trazem mais transtorno e problemas do que qualquer tipo de bem para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nós veremos aqui que eles declaram isso e falam sem qualquer tipo de temor. A decisão do concílio é uma decisão sem qualquer tipo de temor a homens. Eles não estão preocupados se aqueles judaizantes vão se ofender com a declaração deles ou não. A declaração é feita, a decisão é tomada, eles vão sem autorização. Mas então o verso 25 nos diz: pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só. Pareceu-nos bem. Interessante a forma que eles falam, né? Sempre no plural. Não foi uma pessoa que decidiu sozinha. Não foi algum homem que se diz cabeça da igreja que decidiu sozinho. O governo e decisões na igreja não se dão através de um homem somente. É um aglomerado, é um conjunto de pessoas. Pareceu-nos bem. E então eles vão dizer, chegados a pleno acordo. Então, existiu discussão e chegaram então a uma conclusão, a um acordo final, especial, que foi decidido, como veremos, para o bem da própria igreja de Cristo, naquele contexto. E ele então nos diz, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros. Está deixando claro agora para a igreja, né, que eles enviaram esses homens junto a Paulo e Barnabé, e estes homens estão junto a Paulo e Barnabé, e eles vão dizer, olha, esses Paulo e Barnabé são irmãos amados nossos. A igreja deveria receber Paulo e Barnabé com todo respeito e admiração, sendo Paulo e Barnabé homens que eram objeto do afeto dos irmãos da igreja de Jerusalém. E ao mesmo tempo em que eles recebem também Silas e o próprio Judas,
Eles estavam ali compreendendo que aquela decisão não era uma decisão que estava vindo particularmente de Paulo e Barnabé, que eram irmãos amados pelos irmãos de Jerusalém, mas que também eles estavam vindo como falei no início, como representando aquele concílio. E deveriam ouvir aquilo com a clara compreensão de que foi toda a igreja, representada nos ministros da igreja, que decidiram aquilo e que aquilo então está sendo enviada por eles, somente por eles e apenas como representantes daqueles que estavam tratando sobre assuntos fundamentais. Para que eles pudessem entender e respeitar não somente os homens enviados em particular, mas também pudessem aceitar e respeitar a decisão tomada pelo concílio superior. Eles deveriam entender que a realidade de uma decisão para a igreja local extrapola um concílio local da igreja, vai além de um conselho local da igreja. Se dá também no presbitério, nos sínodos e também nos concílios maiores, ou na Assembleia Geral da igreja como denominação. Então eles deveriam compreender essa realidade como igreja que estava sendo amadurecida ali, que nem tudo pode se resolver aqui, tem coisas que tem que se resolver fora, e uma vez resolvida, a decisão então vem de cima para baixo, de um concílio superior para concílios inferiores. Fora então uma decisão fundamentada, na verdade, nós vimos na exposição anterior, mas veremos também que isso é uma realidade aqui também. Esses homens vão até lá e vão levar essa verdade para a igreja com uma decisão tomada em comum acordo, à luz da verdade. Mas é interessante o que é dito ainda mais, acrescentando qualificações ao próprio Paulo e Barnabé. Porque Paulo e Barnabé não eram somente homens amados pela igreja de Jerusalém. Eles eram homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa interessante, né? Para a igreja receber. A igreja então vê estes homens voltando e ouvir que eles eram amados, porque eram homens piedosos no meio do povo do Senhor e na igreja. E, além disso, que eles eram homens que estavam dispostos a entregar até a sua própria vida por Cristo. Homens que estavam dedicando e entregando completamente tudo o que possuíam, até mesmo os seus membros e todas as suas capacidades para o serviço de Cristo. Na proclamação do Evangelho, no estabelecimento de novas igrejas e no pastoreio da igreja de Cristo. É deste modo, então, e era deste modo que esses homens estavam agindo. Eles consideravam o serviço a Cristo, no serviço à igreja e na proclamação do Evangelho como superior e mais importante que a própria integridade física deles, que a própria vida deles. E veja, irmãos, isso deve ser algo maravilhoso, porque Paulo e Barnabé só se dedicavam deste modo porque eles foram verdadeiramente chamados por Deus para o exercício daquele ofício. E se dedicaram verdadeiramente porque entendiam que a igreja de Cristo foi comprada pelo sangue do próprio Cristo. E eles não poderiam não fazer um esforço tão grande a ponto de entregar até a sua própria vida pela salvação dos perdidos e pela edificação da igreja. Somente homens verdadeiramente piedosos se envolverão com obra semelhantemente a esta. Somente aqueles que foram separados e eleitos por Deus para isso, que se dedicarão deste modo. E a igreja de Cristo certamente deveria se alegrar ao contemplar a realidade de que estes homens estavam dispostos a fazer de tudo pela causa do Evangelho de Cristo. Como todos nós somos chamados, mas nós ministros do Evangelho de modo ainda mais especial e particular. Que somos chamados a entregarmos a nossa própria vida pela igreja de Cristo. E nada menos do que isso deve ser exigido de nós. Nada menos do que isso deve ser exigido de mim como ministro do Evangelho e de cada um de vocês também em geral, na dedicação à obra de Deus neste mundo. Então faremos toda a obra do Senhor,
tendo em vista realmente a glória do seu nome, com todo esforço. Onde quer que andemos, onde quer que caminhemos, como Paulo e Barnabé estavam prontos a fazer, falando acerca do Evangelho, que é o próprio Cristo. Fizeram isso em meio a perseguições. Fizeram isso até mesmo quando a vida deles estava para ser tirada. Paulo quase perde a sua própria vida, mas logo se recuperou, se colocou em pé e saiu anunciando o Evangelho de Cristo. O que é isso senão uma dedicação de coração de um homem que ama a Deus, ama os perdidos e ama a Igreja de Cristo? Como nós deveríamos ser engajados nesta obra também deste modo, irmãos. E como deveríamos, com toda a nossa força, procurar, sobretudo nós que pastoreamos a Igreja de Cristo, com todo zelo, proteger a Igreja de Cristo e pastorear a Igreja de Cristo à luz da verdade do Senhor, colocando o nosso corpo na frente, ainda que sejamos esmurrados e machucados, para proteger o povo de Deus que fora confiado a nós. De tudo aquilo que vem, seja físico ou espiritual, na verdade, contra a verdade de Deus, quando homens se levantam para ferir a Igreja de Cristo, quando homens se levantam para anunciar algo contrário à verdade do Senhor, todos nós, servos de Deus, ministros do Evangelho, devemos estar dispostos a colocar o nosso corpo na frente para proteger a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor, que estão dispostos a entregar a sua vida pelo Senhor Jesus Cristo, farão. E é isso que nós devemos entender. Todos nós, aqui, irmãos, todos nós devemos estar prontos para fazer isto. Ainda que aquilo que seja exigido de nós seja a nossa própria vida, se é pela causa de Cristo, estejamos prontos para entregar a nossa vida por isso. Os homens neste mundo, perdidos aí, eles estão prontos a entregar a sua própria alma pelas coisas do mundo, da carne de Satanás. Nós temos a graça de servir a um Deus que é maravilhoso, que entregou tudo por nós. Por que não estaríamos nós dispostos a entregar tudo também por Ele? Se Cristo entregou por nós tudo, Ele entregou a sua própria vida, por que nós não estamos dispostos a entregar tudo o que temos e somos para Ele, irmãos? Não deveria ser assim. Deveríamos estar dispostos e sempre prontos a isto. Mas estamos conscientes, não é? Das debilidades da nossa própria alma e do nosso próprio coração pecaminoso. De temores indevidos que surgem na nossa própria alma e no nosso próprio coração pecaminoso. Que acabam nos desviando deste propósito glorioso, que é servir a Cristo em todo o tempo, ainda que isso custe a nossa própria vida. Paulo e Barnabé eram estes homens. E não eram deuses. Eles eram homens comuns, como eu e você. Carne e osso. Que tinham temores, que podiam ser mortos, que podiam ser feridos, que podiam ficar abalados, mas ainda assim estavam prontos a isso. Que o Senhor Deus era aquele que estava capacitando eles para fazer tal obra, e o mesmo Deus que os sustentou e os capacitou é o mesmo Deus que pode nos sustentar e nos capacitar para fazermos a obra dele neste mundo, entregando a nossa vida, se necessário for. Estes são os homens que foram então até aquele lugar, homens enviados pela igreja, como diz o texto, verso 27, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Então, essa carta seria lida e eles estariam lá para falar do conteúdo da carta, daquilo que fora tratado naquela reunião do concílio. Em voz, audível, de fato, assim, como nós estamos fazendo agora neste contexto. Eles deveriam, então, ir para lá para confirmar o conteúdo da carta diante da igreja ali na Antioquia, Síria e Cilícia, na região da própria Galácia.
eles haveriam de confirmar tanto o ministério de Paulo, tanto o amor por Paulo, tanto a obra de Paulo e Barnabé, como também aquilo que fora tratado naquela reunião de fundamental importância no meio do povo do Senhor. Mas olha mais o que o texto nos diz. Eles foram enviados, e o texto diz no verso 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Quais? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde. Interessante, irmãos, o que acontece agora. O texto nos mostra que eles chegaram a essa conclusão de declarar esses 4 pontos fundamentais para a unidade da igreja, para a união entre judeus e gentios, para a boa convivência entre eles quando estiverem juntos, em amor, e isto não foi uma deliberação tomada como algo que era fruto somente da mente dos presbíteros e apóstolos. Não fora algo decidido como algo que era fruto da imaginação deles. Não foi algo que simplesmente pareceu bem para eles. Mas ele vai dizer, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Declarar tais coisas, impor tais coisas a vocês, para o bem da igreja. Nós então vemos que eles foram ali orientados pelo Espírito Santo de Deus. E nós podemos entender que isso certamente se deu por meio da iluminação do próprio Senhor Deus, na pessoa do Espírito Santo, iluminando a mente e o coração dessas pessoas, concedendo a eles a graça de discernirem espiritualmente aqueles eventos e tudo aquilo que estava acontecendo, para que com sabedoria tomassem uma decisão que fosse para o bem da igreja de Cristo. Uma decisão acertada e uma decisão que não somente fora tomada com o auxílio do Espírito Santo internamente, mas certamente, irmãos, pareceu bem ao Espírito que fala por meio da sua palavra. Não foi Tiago quem argumentou, à luz da verdade, utilizando-se de um texto do Antigo Testamento, falando acerca da promessa de Deus na salvação aos gentios? Ele olhou para a verdade do Senhor e, à luz da palavra de Deus, chegaram a uma conclusão que fora fundamental para o bom andamento das coisas nas igrejas daquelas regiões. O Espírito Santo que fala por meio da palavra, é justamente ele que faz com que as controvérsias sejam encerradas. É isso que diz, inclusive, a nossa própria fé. Quando nós olhamos para a Confissão de Fé de Westminster, irmãos, no último capítulo, ou melhor, na última sessão do primeiro capítulo da Confissão, que trata da Escritura Sagrada, vai nos dizer assim, a última sessão: o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. Não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. E a palavra de Deus, então, que leva o concílio e que deve levar
todas as decisões da nossa vida em particular e dos nossos concílios que tratam sobre a igreja, deve ser tudo baseado na verdade de Deus, interpretando-a corretamente e ouvindo o Espírito Santo de Deus falar, ouvindo Cristo falar por meio da sua palavra. Esse é o fundamento, esta é a base para qualquer decisão fundamental, indispensável, relacionado à fé e prática da igreja em qualquer concílio. E esta decisão feita pelos concílios, quando verdadeiramente bíblicas, orientadas pelo Espírito Santo de Deus, devem ser acatadas, abraçadas pelos que estão subordinados ou sujeitos àquele governo. As igrejas devem, então, abraçar, entendendo que não se trata de uma decisão particular de homens, mas sim da vontade de Deus expressa na sua própria palavra. Então, de modo algum, nós podemos olhar para essas exigências feitas, para aquela questão circunstancial daqueles dias, dessas 4 exigências feitas a eles, como se fosse uma imposição de algum tipo de homem legalista envolvido com a lei do Antigo Testamento que quer impor a lei sobre os homens. Porque se dissermos isto, ou dissermos que foi uma decisão errada da parte deles, estaremos dizendo que o Espírito Santo de Deus errou ao orientá-los que deste modo fosse feito. Estaremos atribuindo o problema, a culpa, o erro e o pecado a Deus. Porque foi o próprio Deus quem conduziu todo este concílio e que orientou eles como eles deveriam fazer com sabedoria naquela ocasião circunstancial, particular, daqueles períodos de transição da igreja. Para eles, era o que era necessário. Naqueles dias de maturação, de maturidade, de adequação dos gentios à vontade do Senhor, à luz de Cristo, dos judeus se conformando à vontade do Senhor, à luz de Cristo, todos precisando ainda ser aperfeiçoados para que pudessem ser adequados a uma boa convivência. Naquele momento, essa prescrição foi necessária. E foi Deus, então, que ordenou que deste modo fosse feito. E veja, irmãos, esses homens enviados, eleitos, num concílio que tratou e deliberou sobre isso de modo adequado, nós veremos, até mesmo na próxima sessão e no decorrer das exposições, que isso serviu para o bem daquelas igrejas em particular e para o avanço do reino de Deus. Foi uma decisão certa. Sabemos que esta foi em particular certa, mas, lamentavelmente, há muitas decisões de concílios que não são corretas. Até mesmo nós sabemos disto, e nossos padrões até mesmo reconhecem isto. Quando nós olhamos para o capítulo de número 31 da Confissão de Fé de Westminster, tratando sobre questões relacionadas ao concílio da igreja, vai nos dizer assim, irmãos. A Confissão de Fé vai nos ensinar o seguinte, relacionado a questões do concílio da igreja. Nos diz assim, nós lemos parte disso aqui semana passada, mas olha o que diz o restante do nosso padrão doutrinário. A partir da seção 2ª do capítulo 31, que trata dos sínodos e concílios, diz assim, aos sínodos e concílios compete decidir, ministerialmente, controvérsias quanto à fé e casos de consciência, determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e governo da sua igreja, receber queixas em caso de má administração e autoritativamente decidi-las. Os seus decretos e decisões, sendo consoantes com a palavra de Deus, devem ser recebidos, como veremos que será recebido, com reverência e submissão, não só pelo acordo com a palavra, mas também pela autoridade pela qual são feitos, visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus, designada para isso em sua palavra. Terceira seção. Todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar. E muitos têm errado. Eles, portanto, não devem constituir
regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma e outra coisa. Os sínodos e concílios não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica. Não devem imiscuir-se nos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários ou por conselhos em satisfação de consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo. Mas ele diz, os concílios erraram e muitas vezes têm errado. Há concílios que, lamentavelmente, irmãos, não pautam as suas decisões na verdade. E se as decisões não foram pautadas na verdade, cabe aos homens, cabe a nós, obedecermos a Deus e não a esses homens. Se a Igreja Presbiteriana do Brasil algum dia decidir, como lamentavelmente há pouco ouvimos, de alguém envolvido com o governo e o Supremo Concílio da nossa Igreja, dizendo que em 2026 será discutido mais uma vez se as mulheres podem ensinar ou pregar na igreja e estão na expectativa de que algo dessa natureza avance, e tratando de modo ainda mais especial sobre a questão do ensino de mulheres que eles consideram como capazes e muito capazes, muito mais do que homens, e ninguém nega essa realidade, que muitas são mais capazes, mas que eles estão na expectativa de, na reunião de 2026, conseguir vencer e silenciar todos aqueles que dizem que aqueles que devem proclamar a palavra e ensinar no meio da igreja são os ministros de Deus, homens ordenados para este fim. Se uma decisão dessa é feita e tomada, e dizerem para nós que somos obrigados a nos sujeitar a isto, o que é que nós faremos? Diremos, importa obedecer a Deus e não a homens. Se isso chegar a acontecer e oremos para que algo dessa natureza nunca aconteça, nós entenderemos que trata-se de uma decisão conciliar que é contrária à verdade do Senhor. Toda decisão conciliar deve ser pautada na verdade de Deus, a sua palavra. E a isto então nós nos submeteremos com toda alegria, temor e reverência. E isso vai servir para o avanço do Rei do nosso Deus. Como acontece aqui, nós veremos na próxima exposição. Como isso é maravilhoso e como um bom governo bem ordenado, à luz da verdade, serve para o avanço da Igreja de Deus neste mundo. Eles estavam então aqui, irmãos, decidindo coisas concernentes à igreja, eles queriam o bem do próprio povo do Senhor, e até mesmo nas palavras deles. Eles dizem, destas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde. Como começam de modo respeitoso, como terminam de modo respeitoso e honrado a todos aqueles para quem eles dirigiram esta carta, que envolvia um assunto de fundamental importância, o Evangelho do nosso Senhor e a unidade da Igreja de Cristo. Mas, e quanto a você hoje, que está aqui, e que não conhece ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Veja, você pode ser alguém que, semelhantemente a muitos no passado e em nossos dias, imagina que a salvação do homem se dá por meio da graça de Cristo, mais o seu ato de fazer qualquer coisa neste mundo. Eu acredito, você talvez pode pensar, que eu posso ser salvo porque eu sou uma pessoa boa. Ah, pastor, eu acredito que eu posso ser salvo porque eu não faço tanto mal quanto o meu vizinho faz. Pastor, eu imagino que eu posso ser salvo porque eu sou uma boa filha, porque eu sou um bom filho, porque eu sou um bom esposo, porque eu sou uma boa esposa. Por causa disso, pastor, porque eu faço isso e não faço aquilo, eu acredito que posso ser salvo. E eu quero dizer a você que se você imagina algo desta natureza, você está absolutamente errado. Este não é o Evangelho de Cristo. Não há salvação por meio de qualquer obra nossa. A única obra que importa para Deus no que diz respeito à salvação é a obra do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. É por esta obra que somos salvos. Você deve abandonar isto. Você deve abandonar a ideia de que é pela força do seu próprio braço.
e deve se voltar para o Senhor, certo de que Ele está pronto para salvar você unicamente por graça. Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para o Senhor e serás salvo por Ele. E então terás a graça de estar em paz, completamente consciente de que não dependeu de você nem depende, mas do início ao fim dependeu do Senhor. E todos nós, irmãos, que fomos salvos por Cristo, louvemos a Deus. Porque um dia, muitos homens lutaram entregando até a sua própria vida pela verdade do Evangelho, que não pode ser nunca jamais negociado. Louvemos a Deus pela vida de servos no passado, empenhemo-nos em defender este verdadeiro Evangelho e louvemos a Deus, porque por meio deste Evangelho nós também fomos salvos e um dia estaremos com o nosso Senhor para sempre. Amém. Vamos orar ao nosso Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, louvamos a Ti pela Tua palavra e pela graça de ouvirmos uma exposição da Tua verdade. Ó Senhor, dá-nos a graça de podermos nos conformar sempre à Tua verdade e à Tua vontade e a caminharmos, ó Deus, segundo elas. Ó Deus, ajuda-nos a sempre estarmos apegados ao Teu Evangelho e a proclamarmos o Teu Evangelho, a vivermos o Teu Evangelho, a defendermos o Teu Evangelho para o bem da Tua igreja, para a prosperidade do Teu reino, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, dá-nos esta graça. E também, Senhor, compadece-te daqueles que não conhecem a Ti. Revela Cristo. Salva-os, Senhor, por meio de Cristo. É o que nós te pedimos. Em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Coloquemos-nos em pé, irmãos, vamos louvar